Vamos lá, pessoal, mais um pedaço do nosso assunto, agora simplificando radicais. Então, pegando as propriedades que a gente já tinha na aula anterior, agora vai começar a fazer simplificação dos radicais. Ou seja, vai aparecer algumas situações onde a gente não consegue achar diretamente a raiz, mas a gente consegue simplificar ela para algo que a gente já conheça. Então vamos lá. No primeiro exemplo, eu tenho raiz quadrada de 25 vezes 7. Primeira coisa, eu vou decompor o número e escrever na forma de potência. O 25 eu consigo escrever como sendo 5 vezes 5, ou seja, como 5 ao quadrado. Então eu tenho 5 ao quadrado vezes 7, tudo isso dentro da raiz quadrada. Eu vou aplicar a quarta propriedade. Se você não assistiu o vídeo onde eu falo as propriedades, eu vou deixar ele aqui em cima. Você pode pausar esse vídeo, assiste esse vídeo que vai estar aqui nos cards e depois volta para assistir esse, tá? Então, vou aplicar a quarta propriedade, ou seja, eu vou dividir em duas raízes. Então eu vou ter raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7. A raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é o próprio número. Então vai ficar 5 vezes raiz de 7, aplicando a nossa primeira propriedade. Certo? Então aqui temos o nosso primeiro situação, onde tem apenas dois números, eu decompus ele em números primos e escrevi na forma de potência. Outra situação aqui, eu tenho três multiplicações. Eu tenho raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo vezes raiz cúbica de 7. Eu vou aplicar novamente a quarta propriedade, eu vou reescrever isso como sendo raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 ao cubo vezes raiz cúbica de 7 ao cubo. Tudo isso nada mais é do que a raiz cúbica de 3 ao cubo é 3. A raiz cúbica de 7 ao cubo é 7. Então 3 vezes 7, 21 vezes a raiz de 2, a raiz cúbica de 2, que eu não tenho mais como simplificar. Ok? Então temos aqui a nossa segunda situação. Pode aparecer outras situações, como eu vou mostrar agora para vocês. A raiz cúbica de 75. O que é a raiz cúbica de 75? O 75 eu consigo escrever como sendo 3 vezes 25. Mas o 25 eu não consigo escrever como 5 ao cubo? Desculpa, 5 ao quadrado? Então o que eu vou ter aqui? 3 vezes 25. O 25 nada mais é do que o 5 ao quadrado. Então, aplicando aqui a nossa propriedade, temos raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, como a gente já viu lá na primeira propriedade, é o próprio número. Então, a raiz quadrada de 75 nada mais é do que 5 vezes raiz de 3. Tá vendo como a gente consegue simplificar? Às vezes numa conta você tem alguma fração ou algo, uma expressão algébrica, a gente consegue vir simplificando ela e tornando ela mais fácil de ser resolvida, sem precisar saber exatamente qual o valor da raiz de 75. Uma outra situação, eu tenho aqui raiz cúbica de 162. O 162 eu consigo escrever como sendo 2 vezes 81. Então eu tenho a raiz cúbica de 2 vezes 81. Mas o 81 é 3 na quarta, porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai dar o 81. Então eu tenho raiz cúbica de 2 vezes 3 na 4. Mas o 3 na 4 eu não consigo simplificar com essa raiz cúbica. O que eu vou fazer? Eu vou escrever o 3 na 4 como sendo 3 ao cubo vezes 3. Pelas propriedades de potência, que a gente já viu numa outra aula também, a gente consegue reescrever como sendo 3 ao cubo vezes 3. Então, aplicando aqui nossa quarta propriedade, eu tenho raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 ao cubo vezes raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de um número elevado ao cubo, pela primeira propriedade, é o número que está ali dentro. Então eu tenho raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3. Reescrevendo isso aqui, eu tenho 3 vezes raiz cúbica. Agora, voltando à primeira propriedade, ela é válida tanto, vamos dizer assim, caminho de ida como caminho de volta. Então eu tenho raiz cúbica de dois números, então eu posso repetir a raiz e multiplicar os elementos que estão dentro da minha raiz. Então 2 vezes 3 vai dar 6, então eu tenho 3 raiz cúbica de 6. Então temos aqui uma outra situação onde eu consegui simplificar a minha raiz cúbica de 162. Ficou 3 raiz cúbica de 6. Nesse exemplo onde aparecem letras também, o que a gente pode fazer? Tá? Eu tenho 2 sobre 5 vezes raiz quadrada de 50 x ao cubo vezes y. O que eu vou fazer? O 50 eu consigo escrever como sendo 2 vezes
5 ao quadrado. Por que 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 25 vezes 2, 50. Então eu só reescrevi o 50 de uma forma onde eu tenho um número elevado ao quadrado. Por que esse número elevado ao quadrado? Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é o próprio número. O x ao cubo eu reescrevi como sendo x ao quadrado vezes x. Então x ao quadrado vezes x dá o nosso x ao cubo. Então, novamente, um número elevado ao quadrado da raiz é o próprio número. Então, percebam, eu tirei o 5 ao quadrado de dentro da raiz e também tirei o x ao quadrado de dentro da raiz, certo? Então, 2 sobre 5 vezes 5x vezes, aí tudo que sobrou dentro da raiz. Sobrou meu 2, sobrou o x e sobrou o y. Então, 2 sobre 5 vezes 5, um número multiplicando uma fração é a mesma coisa que o de cima vezes o de cima e de baixo vezes o de baixo. É como se tivesse o 1. Então, se eu vou multiplicar um número por 5 e depois dividir ele por 5, não tem por que fazer isso. Então, o 5 já cancela. O que sobra? 2x e raiz quadrada de 2xy, que é a nossa resposta. Feito? Simplesinha, né? É só a aplicação das propriedades que a gente já aprendeu na aula anterior. Espero que tenham aprendido. Não esqueça de se inscrever e deixar o like para assinar a chamada. Certo? Forte abraço e até a próxima.